Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a multiplicidade do design, as muitas áreas de atuação. Bom, para começar é sempre bom a gente se apresentar. Eu sou Daniel Gamarano, eu sou UX Research na Rethink Tecnologia, sou doutorando em design, tenho mestrado, especialização e graduação em design e toda a minha atuação é voltada para o design de produto e agora para o design de interação, para o UX, para a experiência do usuário. Aqui estão os meus contatos e também o link aqui para o meu LinkedIn. Bom, para a gente começar a conversar hoje, a gente tem que entender um pouquinho sobre o que é o design, né? O design é uma palavra que a gente escuta constantemente aí no nosso dia a dia. A gente já pode escutar em propagandas, a gente pode ou escutar vinculado a vários produtos, a várias de maneiras muito variadas, né, no nosso dia a dia. E é muito interessante a gente perceber o que ele representa, né? Essa buzzword, essa palavra que está sempre sendo falada aí. Vamos tentar entender hoje aqui um pouquinho sobre o ramo, né, e as atuações do design. Bom, para começar, a gente tem que entender que o design ele tem várias atuações, como eu mencionei. A gente pode estar vinculado aí a uma questão de produtos físicos, né? Então, a gente pode estar aí ao mobiliário, a questão das roupas, acessórios, vestimentos, a questão de todos os produtos que nós temos no nosso dia a dia, os eletroeletrônicos, aos automóveis, enfim, a questão até dos anéis que a gente utiliza, né? Então, entrando ali no design de joias. Então, a gente tem uma concepção muito voltada aqui para esses produtos tangíveis, né? Que a gente consegue tocar. A gente também tem o design gráfico. O design gráfico ele vai estar muito vinculado aí a produções e gráficas, então tudo vinculado aí à questão de cartazes, impressos de uma maneira geral, então revistas, jornais, panfletos, é, toda uma organização estética formal também de composições gráficas, vai estar muito vinculada também ao design gráfico. Nós temos também o design de ambientes, né? O design de ambientes ele vai estar vinculado aí às concepções voltadas para ambientes internos e externos, então toda a organização dos espaços, a estruturação dos elementos, a uma melhor circulação entre os ambientes. Então são preocupações aí que a gente pode ver sendo tratadas, sendo discutidas no design de ambientes. Nós temos também o design voltado para o digital, né? Design digital. Então toda a questão do web aí é muito interessante a gente destacar que então vai entrar aí todas os desenvolvimentos digitais voltados aí para as aplicações, para os sites, também para questões um pouco mais amplas, né, de design, então para projetos específicos, por exemplo, de museus ou de processos que têm alguma interação muito digital diferente também, pode ter uma atuação de um profissional do design. E nós temos também uma concepção muito interessante aqui que a gente escuta muito falar, principalmente hoje nas startups, a gente ouve muito falar sobre esse design estratégico, né? Esse design aí voltado para o design thinking, esse entendimento de como pensar nos problemas, como atuar nos problemas, como um designer pensaria, o que esse pensamento do design ele pode, de uma certa forma, contribuir, né, nas organizações e nas empresas. Então, a gente vê também o design atuando nesta parte. Então, olha só que interessante, a gente consegue ver a atuação nos mais variados modelos, nas mais variadas áreas. E aí, se a gente for parar para pensar na palavra design mesmo, né, a palavra ela tem origem do latim, designare, e significa fazer alguma coisa, distinguir por sinais, dar um significado. É fazer com que as coisas façam sentido, é dar sentido para as coisas. E é muito interessante que se a gente for até pensar na palavra mesmo em inglês, fazendo uma tradução em português, a gente pode até ter algumas complicações ali, né, na questão da tradução, porque a atividade de projetar, que é a ação to design, e o resultado de design, a gente tem ali a mesma palavra para ser utilizada, né? Então é uma atividade já voltada para a finalidade. Mas, de um certo ponto, é interessante a gente destacar que o ponto central do design é o entendimento da atividade projetual. E aqui eu trouxe também duas reflexões, duas definições muito importantes
para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o design. Eu trouxe aqui da WDO, que o design é um processo estratégico de solução de problemas que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadoras. Já o Design Council nos apresenta que o design ele tem um papel crítico a desempenhar. Ele, né, o design, ele constrói uma ponte entre a pesquisa tecnológica e inovação e sua aplicação ao social de uma maneira prática. Então ele faz a ponte ali entre a tecnologia e uma aplicação para o social. E aí a gente pode entender aqui que o design ele tem muitas interseções. É muito interessante que a gente pode entender essas interseções vinculadas aí ao desenvolvimento, né, do design. E aqui eu destaco três que são muito interessantes, que eu destaco a questão da inovação, a questão da transdisciplinaridade e a questão da conectividade. Então, quando a gente pensa, né, no design como sendo uma atividade inovadora, uma atividade que busca a inovação, a gente pode pensar que a criatividade e a experimentação, elas são elementos que são constituintes ali do design. Para que a gente tenha, né, a inovação, os designers procuram as bordas do sistema, né? Então eles procuram tanto as bordas internas quanto as bordas externas. O que seria isso? As bordas internas vinculadas ali com as dificuldades ali do próprio projeto, do contexto que ele está trabalhando, como também dessas bordas externas, né? Então, como seria ele ultrapassar essas bordas, ultrapassar esses problemas ali para ir para áreas que ele não tem uma atuação muito presente ou que seja um pouco mais fora daquele contexto atual que ele esteja trabalhando. Então, constantemente, o profissional designer, ele tem que trabalhar nessas duas bordas, né? Ele tem que entender ali as limitações do contexto dele e também tem que entender as delimitações de um contexto mais amplo, que seja um pouco mais do que ele esteja ali trabalhando, que ele esteja ali desenvolvendo. A questão da transdisciplinaridade ela é muito interessante porque quando a gente consegue fazer uma análise histórica mesmo do design, a gente consegue ver uma evolução, inclusive da área. Se a gente pensar em um primeiro momento, o design de produto, ele era visto muito ali no início, né, da história como um meio de campo, né, uma interseção entre a arte e a ciência. Então ele conversava com os dois e fazia essa ponte no desenvolvimento. Em um segundo momento, a gente vê as especializações surgindo. Então a gente vai ver ali o design de produto, o design vinculado ali, sendo compartimentado em várias expertises e essas expertises sendo trabalhadas, né? A exemplo aqui, design de apresentações, design gráfico, design de moda, design têxtil, design de serviço, design automotivo, design de ambientes, design de produtos. E em um último momento, né, nesse terceiro momento, a gente teria uma ampliação total do design. Então, essas fronteiras sendo cada vez mais dissipadas, sendo cada vez mais eliminadas, ficando cada vez mais fracas, e uma atuação muito ampla, uma atuação muito de uma forma muito ampliada, de uma forma muito organizada ali, fluida, né? De uma maneira ampla ali dentro do sistema, por exemplo. Então a gente vê que em um momento ela fazia nessa interseção entre a arte e a ciência, e hoje ela pode atuar em diversas áreas, como eu apresentei aqui no início da nossa conversa, dessa apresentação. E a gente pode ver também um ponto muito interessante vinculado à conectividade, que a atividade de design, ela une, né, o tecnologicamente possível com o ecologicamente necessário, produzindo propostas que sejam social e culturalmente apreciáveis, né? Então, voltado ali muito com o que a gente viu também na WDO, no Design Council, aqui a gente pode ver também que o design ele tem essa capacidade, ele tem também esse entendimento
do sustentável, pensando aí nessa tríade sustentável econômica, social e ambiental. O design também ele age de uma maneira que ele conflua com essas três áreas e que ele desenvolva projetos que contemplem, né, essas três áreas. Dependendo aí do projeto, mais uma área, mais outra, mas ele tem essa capacidade também de desenvolver essas organizações dentro desses sistemas. Então, depois disso tudo, né, o que a gente pode pensar, o que a gente pode entender sobre o que é o design? Bom, se a gente for pensar nos pilares do design, para mim, o design ele é processo, porque ele tem uma atividade ali muito vinculada, muito organizada, de pegar entendimento dos elementos para a confecção ali, para o entendimento com um fluxo, né, para o desenvolvimento ali de uma ideia. Ele é reflexão, porque é sempre atuando de maneira a compreender e a refletir, a debruçar, né, sobre um problema, sobre uma necessidade, sobre um ponto que é social, ambiental, econômico, que seja relevante, que seja pertinente de ser abordado. E design é projeto, entendido como atividade projetual. Então, o design ali, ele vai atuar de uma maneira muito interessante, de uma maneira muito importante na solução de problemas e na melhoria, né, de processos, considerando também uma organização vinculada ao projeto. E aqui a gente tem que destacar também que alguns pontos que são muito interessantes, né, que a gente vai conversar um pouquinho mais, mas que o design ele vai vincular muito a empatia, se colocar no lugar do outro, né, tentar entender o outro sobre a ótica de uma outra pessoa, do indivíduo, no caso aqui que a gente chama de usuário, né, aquela pessoa ali que tem um contato mais próximo com o produto, o serviço, a experiência que a gente está projetando. Ele é colaborativo, então quanto mais pessoas puderem contribuir, né, no seu desenvolvimento, melhor. A gente tem que entender que o design é um esporte que se joga em conjunto, não é um esporte que se joga de maneira individual. E a gente tem que pensar que ele é desenvolvido de uma maneira pequena, a ideia começa pequena, vai ganhando forma, vai se desenvolvendo com o passar do tempo e com o passar da evolução mesmo do projeto. Então, testes, testes, testes e errar sempre. Porque errando sempre, errando fácil, a gente consegue reverter aquela situação e, inclusive, de uma maneira mais fácil, né, corrigir os erros durante o desenvolvimento ali do projeto ou do processo. E aqui é interessante a gente destacar, existem vários frameworks, várias ferramentas, várias metodologias, vários métodos que falam sobre o design, mas o que eu vou destacar aqui nas nossas conversas, aqui nos nossos vídeos, é o duplo diamante, desenvolvido pelo Design Council, que ele aborda de uma maneira muito interessante esse processo do design, baseado ali em 4 elementos, em 4 fases, né, que é o entender, definir, criar e lançar, sendo representado por esses diamantes, né? O que seriam esses diamantes? São organizações que a gente consegue, em um primeiro momento, divergir, ou seja, a gente consegue fazer uma grande amplitude ali de escolhas, muito pensando ali nas ideias, para posteriormente a gente convergir. Ou seja, a gente selecionar as melhores ideias, a gente entender aquelas ideias que foram levantadas, para a gente desenvolver um projeto um pouco mais coeso. E a gente faz isso 2 vezes, fazendo esse ciclo, né, de entender, definir, criar e lançar. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse duplo diamante nos próximos vídeos, mas eu gostaria de agradecer aqui de antemão e dizer que nesse primeiro momento eu queria apresentar para vocês as muitas áreas de atuação. Então, no primeiro momento a gente tem que entender que o design ele é uma atividade múltipla, ele é uma atividade que tem muitas atuações em vários contextos diferentes. E os profissionais de designers, eles trabalham com uma infinidade de problemas, uma infinidade de situações distintas. E o que vai refletir mesmo são aqueles pilares
que eu apresentei para vocês. Muito de projeto, de reflexão e que a gente pode ver de uma maneira ampla e de uma maneira geral em todos esses contextos que os designers atuam. É isso. Muito obrigado.